Olá, sejam bem-vindos e hoje é dia da gente entender um pouco sobre círculo trigonométrico. Vamos lá! A proposta da aula de hoje está alinhada com a nova definição, com um novo espaço. Então, se você nunca ouviu falar, se você nunca trabalhou com círculo trigonométrico, vai ser uma excelente oportunidade. Como é algo novo, como é um ambiente novo, definições novas, eu vou precisar ir muito aos poucos, te mostrando cada detalhe, porque tudo que nós iremos conhecer agora vai ser essencial para o que vai vir pela frente, tá bom? Perceba o seguinte, gente, nós vamos nos localizar no novo ambiente, o ambiente de um círculo, que é um círculo essencial para a trigonometria. Para as definições de seno, de cosseno, de ângulos e assim por diante. Eu quero que você imagine esse círculo como uma grande pista de caminhada. Só que nessa pista, ao invés de irmos medindo quantos metros vai ser a caminhada, quantos quilômetros, nós vamos medir a rotação ao redor de um determinado ponto que um corredor, um atleta vai conseguir percorrer. Por exemplo, imagine que um atleta saia desse ponto, que é o ponto inicial do nosso círculo. A partir daí, ele vai percorrer vários metros, centímetros, não importa, até chegar novamente a esse ponto. Só que já que não importa essa medida métrica, vai ser importante para a gente no círculo a medida angular. Perceba, se esse ponto ele vai caminhando sobre a pista e chega aqui em cima, no norte, se a gente se basear numa rosa dos ventos, por exemplo, ele andou um ângulo equivalente a 90 graus. Na verdade, a gente vai mudar um pouco o termo e dizer que ele andou um arco de 90 graus. O arco vai ser exatamente essa partezinha da circunferência. Esse arco que ele andou até 90 graus, claro, ele saiu dos 0 graus, ele vai estar determinando uma região que nós chamaremos de primeiro quadrante. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu citar com vocês o primeiro quadrante, eu estou falando dessa região aqui na direita, no canto superior. Vamos avançar. Na parte esquerda, note que você vai ter algo bem similar. Você está a 90 graus e você vai navegando, andando, percorrendo, e chega em um ponto que está aqui a oeste, que vai ser 180 graus. Se você avança mais um pouco e anda mais 90 graus, você chega a um ponto que mede 270 graus. Esse arco que você já percorreu mede 270 graus. E chegando ao ponto onde você iniciou a caminhada, você devolve 360 graus ao arco. Então perceba, você em uma volta, você vai de 0 a 360 e vai percorrendo o segundo quadrante, que é esse superior esquerdo, o terceiro quadrante, que vai ser o inferior esquerdo, o quarto quadrante, que vai ser o inferior direito. Tá? Então você consegue traçar primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes sem maiores dificuldades. Bom, dessa maneira, eu consigo fazer a localização de diversos ângulos. Por exemplo, se eu quiser marcar no círculo trigonométrico um arco, um ponto que determina a extremidade do arco de 45 graus, eu tenho que notar que 45 está entre 0 e 90. Mais que isso, 45 está na metade, portanto, eu posso marcar um ponto nessa metade e indicar que esse ângulo vai determinar um arco de 45 graus, ok? Se eu quiser, por exemplo, marcar 210 graus, 210 está no meio de 180 e 270, né? 210 vai ser aproximadamente aqui. Então, essa extremidade refere-se ao ângulo de 210 que está trabalhando com um determinado valor de arco. Só que, no que diz respeito à linguagem, nós não estaremos sempre comparando medidas de arcos, medidas de ângulos, à unidade grau. Até mesmo para facilitar contagem quando a gente passa de uma volta. Porque, por exemplo, 360 é uma volta nessa pista.
Se eu falar de 720, vão ser 2 voltas e assim por diante, 1080 e assim eu vou estar somando de 360 em 360. A gente usa uma nova unidade, que é a unidade radiano. E aí, gente, eu quero que vocês entendam a seguinte equivalência, que π radianos vão equivaler a 180 graus. Π radianos equivalem a 180 graus. Portanto, se π vai estar relacionado a 180 graus, 90, que é a metade, vai ser π sobre 2. 270, que é o triplo de 90, vai ser 3π sobre 2. E 360, que é o dobro de 180, vai equivaler a 2π. Mas, professor, e outros ângulos? Esses aqui estão claros para a gente. Porque se 180 é π, 360 é 2π. Né? Se a gente olha, por exemplo, que 270 é 3π sobre 2, é porque ele é o triplo de 90, que é a metade de π. Mas e como é que eu vou fazer esse processo de conversão para um ângulo qualquer? Vou te mostrar a estratégia. Você pode pensar como uma regrinha de 3, mas eu vou te mostrar de maneira bem geral. Por exemplo, se nós olharmos para um arco que mede 210, como é que eu posso fazer a conversão de 210 para radiano? Olha como é simples. Você vai colocar o 210, multiplica por π e divide por 180. A partir daí, é só simplificar. Você pode cortar o 0 com 0 e simplificar por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 18 dividido por 3 dá 6. Portanto, 210 equivalem a 7π sobre 6. Se eu quiser fazer o caminho de volta, basta substituir o π por 180. A partir daí, se eu tiver 180 dividido por 6, que dá 30, 7 vezes 30 vai dar 210, que vai ser o valor do nosso arco em questão. Eu vou além. Eu pego esse outro ângulo que nós marcamos, que era 45. Mais uma vez, como é que eu converto 45, que está em graus, para radianos? Multiplica por π, divide por 180. Se você simplifica numerador e denominador por 45, você vai encontrar em cima 1π, eu posso colocar suficientemente π, e aqui embaixo 4π sobre 4. E de fato, se π é 180, quando divide por 4, vai dar exatamente 45. Então, é um processo de conversão muito importante, porque todos os ângulos, todos os arcos que vão surgir daqui em diante, eles vão ser gerados por essas unidades básicas. Quero chamar a atenção para um ponto, que essa circunferência, esse círculo trigonométrico, por convenção, ele é adotado como tendo raio 1. Ou seja, ele pode medir uma unidade, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, não importa. Esse valor no plano cartesiano implica que aqui na parte de cima vai ser 1, na esquerda vai ser menos 1, abaixo vai ser 1, menos 1 também, e na direita vai ser 1. Você faz a construção baseada naquilo que nós estudamos sobre o plano cartesiano. É uma estrutura, essa estrutura depende de muitos detalhes, dependem desse processo de conversão, mas não é nada impossível. Eu vou te fazer um desafio. Onde que nós poderíamos marcar, nesse círculo trigonométrico, por exemplo, o arco de 150 graus? A gente vai lá, estrutura e marca. Se eu tenho 90 e 180, ele está aqui no meio, ele está no segundo quadrante. Ele estando no segundo quadrante, se a gente divide o segundo quadrante, por exemplo, em 3 partes, significa que a gente dividiria 30 em 30 graus. 90 mais 30 dá 120, ficaria aqui, que mais 30 daria 150. Achamos a extremidade do arco desejado. No caso, o ângulo de 150 seria todo esse ângulo aqui. Ou seja, cada arco ele vai determinar um ângulo central que é baseado na medida desse arco. E aí que vem um ponto muito importante. Como é que eu consigo calcular o comprimento de um arco desse, por exemplo? Como que eu consigo fazer esse cálculo? O comprimento, essa medida, vai ser sempre
de acordo com o ângulozinho que está sendo identificado. Porém, ele sempre em radiano. Nesse caso, esse comprimento vai ser o ângulo vezes o raio do nosso círculo, que no caso é 1. Se você trabalha, por exemplo, com a circunferência toda, você sabe que o ângulo, a medida do arco dela toda é 2π, porque é 360. É por isso que o comprimento de toda a circunferência vai ser 2π vezes o raio. A famosa fórmula 2πr, tá certo? Que vai determinar o comprimento da circunferência. Vamos ver como é que esse conteúdo ele pode ser abordado numa prova como o Enem. Nós vamos dar uma olhada numa questão que eu separei para vocês, que é a questão número 3, extraída do seu material. Olha só a proposta da questão. A figura mostra um relógio de parede com 40 centímetros de diâmetro externo. Vamos entender o que é que ele está dizendo. Quando ele fala de 40 centímetros de diâmetro externo, ele está falando que de uma ponta dele, imagine que aqui próximo ao 9, até a outra ponta dele são 40 centímetros. Portanto, se eu quisesse a marcação simplesmente do raio, ele mediria 20 centímetros, a metade. Esse nosso relógio, ele está marcando 1h54min. Vamos entender o que isso significa, que isso é muito importante, gente. Os 54 minutos está bem claro que está quase no 11. Mas se você observar, 1 hora não vai estar marcada na direção do 1. Por quê? O ponteiro pequeno só estaria na direção do 1 se fosse 1 hora em ponto, se fosse 1 hora fechada. De 1 até as 2 horas, ele vai avançando de maneira proporcional até conseguir chegar no 2. Por isso que ele está bem mais próximo do 2 do que do 1. A questão diz assim: usando a aproximação de que π é igual a 3, a medida em centímetros do arco externo, ou seja, desse contorno do nosso relógio, tá? Do arco externo, determinado pelo ângulo central dos ponteiros, né? Formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, no horário mostrado, vale aproximadamente. Bom, primeiro a ideia é que a gente consiga calcular qual é a medida desse ângulo. A gente tem que começar por esse passo, com a estrutura do relógio, e após essa estrutura desse relógio, a gente conseguir pensar na medida desse ângulo. Eu quero que você observe o seguinte: se nós pensarmos nessa circunferência que eu desenharei como o relógio, você tem que imaginar o seguinte, que olhando para as medidas das horas, se eu juntar tudo, tem que formar necessariamente 360 graus. Ou seja, se a gente marca o centro mais ou menos aqui, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho o 3, que a diferença vai ser de 90 graus, aqui eu tenho o 6 e o 9. Portanto, eles juntos têm que formar 360. Isso significa que a cada hora eu vou ter um ângulo de que valor? Pensa direitinho. A cada hora eu vou ter que valor de ângulo? Isso é fácil. Se são 12 horas e eu divido 360, na verdade, em 12 partes, na hora que a gente fizer essa divisão vai equivaler a 30 graus. Ou seja, cada vez que os ponteiros avançam 1 hora, significa que eles andaram 30 graus. Isso tem que ficar muito perceptível na tua cabeça, que 30 graus equivalem aos 60 minutos do relógio. O nosso relógio em questão está marcando 1h54min. Esse 1 hora, ele faz com que o ponteiro se direcione quase no 2. Vamos marcar ele mais ou menos aqui, tá? E os 54 minutos, de maneira bem clara, serão aplicados também quase no 11. Bom, tem uma parte desse cálculo que ela é fácil. Pensa comigo. Ela é fácil porque entre o 11 e 12, que está todinho dentro do nosso arco, eu vou ter 30 graus. Aqui a gente não tem dificuldade, vão ser 30 graus. Da mesma maneira, se a gente olha entre o 12 e o 1, que também está inteiramente dentro
dessa nossa lógica também vai medir 30 graus. O que a gente tem que ter cuidado é esse pedacinho. Observa que aqui é como se eu dividisse 60 partes, mas eu só andasse 54 partes. Por que 54 partes, professor? Porque eu estou numa relação onde ele andou, nesse caso, 54 minutos. E o tempo de desenvolvimento aqui é de 1 hora. Então, a logística é uma regra de 3, entre os graus e os minutos. Vamos pensar, se 60 minutos equivalem a 30 graus, nós vamos ter que 54 minutos vão equivaler a quanto? Claro que você pode usar a regra das proporções aqui, mas tem uma coisa que é bem fácil. Observa que 30 é a metade do 60, então x tem que ser a metade de 54. Logo, esse pedaço aqui, ele vai equivaler a 27 graus. Mas a gente tem que ter cuidado para não enganar a nossa mente. Nós já temos ele quase todo. Por que eu disse quase todo? Porque aqui, veja bem, está faltando um pedacinho. E esse pedacinho, ele tem uma relação muito interessante com a proposta aqui desse ângulo. Vamos ver se você percebe. Quando o ponteiro grande apontar para o 10, significa que vão ser 50 minutos, ok? Quando apontar para o 11, significa que eu vou ter 55 minutos. Mas como são 54, eu vou até baixar um pouquinho para a gente deixar bem visível, significa que ele não completou esses 55 minutos. Opa, de 50 a 55 é como se eu dividisse aqui em 5 partes. E dessas 5 partes, estivesse faltando exatamente uma para completar 55. Opa, se aqui eu tenho 30 graus nessas 5 partes, eu posso pensar exatamente isso. Que esses 5 minutos vão equivaler a 30 graus. Ok. E esse 1 minuto que a gente está precisando vai equivaler a quanto? Mais uma vez, é uma regra de 3. Claro que você percebe que 5 vezes 6 dá 30. Então, esse daqui vai ser exatamente 1 vezes 6, que vai dar 6. Portanto, esse 1 minuto é que vai equivaler a 6 graus nessa construção. Lembrando que é 1 minuto no que diz respeito à percepção do ponteiro dos minutos, que é diferente do ponteiro das horas, tá certo? É essa construção. E nesse caso, esse pedacinho aqui vai equivaler exatamente a 6 graus. Logo, o ângulo que a gente vai ter vai ser 6 mais 30, 36, mais 30, 66, mais 27, que vai dar 93 graus. O ângulo que nós vamos ter é 93 graus. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o comprimento aproximado do raio do relógio, na verdade, do arco do relógio nesse momento. Gente, nós vamos usar a relação do comprimento da circunferência. Só que ele está pedindo para a gente adotar que π vale 3. Nesse caso, usando que π vale 3, como é que a gente vai formatar? O comprimento do relógio inteiro seria 2 vezes π vezes o raio, que o raio, nesse caso, vai ser de 20 centímetros, como a questão deu. Se eu faço 20 vezes 3, dá 60, vezes 2, 120. O comprimento de todo o relógio. Então, você pode pensar da seguinte maneira. 360 graus, que é todo o relógio, vai equivaler a 120 centímetros. E 93 graus vai equivaler a quanto? Gente, aí é fácil. É só usar a regra de 3. E aí você vai encontrar 360x igual a 120 vezes 93. Claro que você pode cortar um zero com um zero e passar o 36 dividindo. Vai ficar 12 vezes 93 dividido por 36. Você pode, por exemplo, simplificar o 12 e o 36. 36 dividido por 12 vai dar 3. Quando você divide 93 por 3 vai dar 31. Você vai ter um valor de aproximadamente 31, que vai equivaler à resposta letra B. Então, são vários passos, mas você percebe que é uma habilidade simples de ser trabalhada. Basta aquele constante e insistente exercício. Espero que você esteja exercitando, que tenha gostado desse nosso encontro, porque por aí ainda vem muito mais. Na próxima aula, a gente chega à metade do curso. E essa metade tem que ter valido super a pena.
tá bom? Um abraço para vocês e a gente se encontra em breve.